Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e hoje mais uma dica para facilitar o nosso dia a dia. Hoje eu vou te mostrar como eu trabalho aqui no meu ateliê com tecidos diferenciados. Normalmente nos meus vídeos eu comento que eu só uso tricoline 100% algodão. Às vezes eu aceito algumas encomendas de algumas clientes que me trazem tecidos diferenciados para trabalhar, principalmente com quilting. Mas não é tão simples trabalhar com esses tecidos, principalmente com tecidos que não são 100% algodão. Então eu vou te dar algumas dicas de como eu faço aqui no meu ateliê com esses tecidos. E se você gosta dessas dicas, comente aqui, compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já para não perder nenhuma dica, porque toda semana eu trago dica nova, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E hoje, como essa dica de tecido não é uma dica que você precisa usar como regra aí no seu ateliê ou na sua casa, mas é uma dica para facilitar, tenho certeza que vai te ajudar. Eu costumo trabalhar muito com tecidos digitais. Esse aqui é o tecido lançamento da Fuxicos e Fricotes. Olha só, é o americano de Natal que vai ter dica aqui no canal, então comente aqui se você quiser ver. Olha só que lindíssimo! E normalmente esses tecidos são muito molinhos, são difíceis de trabalhar e eu costumo engomar esses tecidos principalmente quando eu preciso fazer o quilting ou algum trabalho de patchwork. Olha só esse outro aqui. Esse tecido também é um tecido digital, porém esse tecido já é um pouquinho mais encorpadinho. Mas mesmo assim eu deixo de molho e às vezes dou uma borrifadinha na goma para facilitar. Porque depois, quando você vai trabalhar, recortar, ele fica muito molinho, desestrutura o seu bloco de patchwork, ou no quilting, ele cede demais quando você vai quiltando. Então eu gosto de engomar um pouquinho. Quando eu faço quilting, às vezes eu só borrifo um pouquinho, mas se eu consigo engomá-lo antes, eu prefiro engomar. Hoje eu vou te mostrar também outro tipo de tecido, um tecido poliéster. Se você costuma trabalhar com mesa posta e acha difícil trabalhar com esses tecidos de poliéster, ou até mesmo se você faz corte e costura de roupas, é uma ótima opção você engomar os tecidos antes de trabalhar. Ele vai ficar totalmente estruturado, vai te dar uma facilidade na costura, nos encaixes, então eu acho que você vai gostar dessa dica. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. E comente aqui se você gosta dessas dicas para facilitar o nosso dia a dia. Vamos deixar de conversa então e vamos lá para minha dica? Eu vou começar te mostrando os tecidos digitais. Os tecidos digitais normalmente são difíceis de trabalhar, são tecidos muito molinhos. Para quiltar e fazer patchwork, eles são mais difíceis e por isso eu gosto sempre de trabalhar com tecido engomado. Então esse aqui ainda não está engomado, mas eu vou fazer a goma. E no próximo vídeo eu vou trazer um deles, que eu não sei ainda qual eu vou te mostrar. Se você quiser comentar aqui qual você quer ver, esse aqui é o trilho de mesa, olha só que lindíssimo. Depois tem o americano, são dois modelos diferentes e tem também os quadradinhos para fazer almofadas, lindíssimo. Inclusive o composê, que é essa coleção maravilhosa. E normalmente quando eu trabalho então com esses tecidos eu faço a goma, engomo. Eu vou fazer também no próximo vídeo um americano com essa dica de barrinha. E olha só, também é um tecido que é digital, um tecido mais molinho. E esse tecido também vou trabalhar com ele engomado. E para isso, você vai ver a diferença que é no resultado do trabalho. Então, se inscreva aqui no canal para não perder essas próximas dicas. E agora eu vou te mostrar um outro tecido diferenciado. E esse tecido é uma encomenda de uma cliente para fazer quilting. Eu vou colocar manta, estruturar o tecido e trabalhar somente a parte de quilting. Isso aqui é parece uma viscose, eu não sei dizer qual é o tecido, mas ele é bem fininho, pode ver que ele é até meio transparente. E ele não é um tecido de algodão, é um tecido de poliéster. E esse aqui é um trilho de mesa. E ele também é um tecido de poliéster, parece até um linhozinho misturado com uma viscose. Você consegue ver aqui que a trama dele é bem brilhosa, por ele ser acetinado. Ele deve ter algum fio de viscose ou de cetim. Então ele tem um brilhozinho, mas ele é bem molinho.
E também tem esse outro tecido, ó, esse aqui também é um tecido de poliéster. Então eu vou fazer a goma. Como eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer a goma, nesse vídeo eu não vou te mostrar a goma, então é uma dica rápida. E quando você tem algum tecido mais fininho, mais molinho, é interessante que você engome para poder trabalhar com ele. Até mesmo para o quilting ele fica perfeito. Então nesse aqui eu não vou fazer nenhum trabalho de patchwork, somente quiltar. Mas mesmo assim, como ele é muito molinho, ele estica, olha só, ele cede muito e você engomando, você vai ver a diferença. Então aqui, olha só, ele tá bem flexível, bem molinho. Eu vou fazer a goma e trago pra você engomado, pra você ver como fica. E aqui eu já tenho meu tecido engomado. Aqui você consegue ver facilmente que ele ficou bem engomadinho, porque olha só como ele amarrota, ele tá bem durinho, olha só, como se fosse um papel. E olha como ele era antes, esse aqui é o outro, olha só como ele tá molinho. Esse aqui, ele ficou bem engomado, ó, você percebe que ele tá todo durinho. E esse é o efeito da goma, que fica fantástico para você trabalhar. Então, eu sempre insisto na dica de trabalhar com tecido engomado, porque o acabamento fica bem melhor. Então, esse aqui era o mesmo toque desse daqui antes, ó, ele bem molinho. E agora, ele fica mais durinho, fácil pra gente cortar, fácil para trabalhar, para fazer encaixes em patchwork. Então, esse aqui eu vou trabalhar com o tecido inteiro, mas se você quiser fazer um canto mitrado, ele vai te facilitar muito. E aqui ficou o outro tecido, olha só, ele também ficou bem durinho. Ele não fica tão engomado quanto aquele por causa do estilo do tecido. Para ele ficar mais durinho ainda, se você quiser, você pode colocar mais goma. O tecido fica bem mais estável, principalmente pro quilting, que eu vou fazer nesse trilho, vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Então, eu já vou trazer para você a peça finalizada. Esse eu não vou mostrar o quilting, porque eu tenho várias dicas aqui no canal. E eu já trago o trilho finalizado para você visualizar como fica o acabamento e como facilita o nosso trabalho. E se você quer ver o passo a passo de como montar, armar todo o esquema de um trilho de mesa, eu tenho vídeo aqui no canal mostrando também o passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você assistir também essa dica de trilho de mesa. Confere esse vídeo para ver todas as dicas. E agora eu vou te mostrar como ficou o trilho depois de quiltado. E olha só, aqui está o primeiro estágio do quilting. Eu ainda vou finalizar as bordas, mas olha como as bordas ficaram abauladas. Ele fica um pouco repuxadinho porque o tecido é muito mole, apesar de estar engomado. Eu vou ainda fazer um quilting na borda para melhorar um pouco, mas esse é o estágio que eu quero mostrar para você, que quando a gente trabalha com tecido muito molinho, ele acaba repuxando demais, franzindo demais toda a borda do tecido. Então, engomando o tecido faz com que reduza um pouco, mas ainda assim você viu que ele franziu um pouquinho as bordas. E agora eu vou terminar de quiltar, ele vai melhorar esse aspecto, mas ainda assim não é 100%. Então, isso tudo porque o tecido é muito molinho, muito difícil de trabalhar. E aqui eu já tinha finalizado o trilho e não quiltei aqui no meio. E olha só como ele ficou diferente. Resolvi quiltar aqui no meio e esses outros aqui também. Então aqui você já percebe como ele ficou estruturado com o quilting. Porém, se você tem experiência, você consegue perceber que ele ainda deu uma baulada um pouquinho nas bordas. Isso porque eu havia engomado o tecido. Sem a goma ele ficaria pior. Então assim você consegue ainda ter aí uma estrutura um pouco melhor e ter uma finalização melhor nos seus trabalhos. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui o que você achou dessa dica. Se você quiser mais dicas como essa e mais informações, comente que eu trago mais dicas. E essa foi a dica de hoje, uma dica então para facilitar aí o nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você gosta desse tipo de dica.
Se você quer que eu traga mais dicas aí de patchwork, quilting ou para facilitar o nosso dia a dia, isso me ajuda muito a trazer aqui o que realmente você quer ouvir, que você quer aprender. Não esqueça de compartilhar essa dica com seus amigos e se você é novo por aqui, se inscreva porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!